Fala aí galera do canal Leio Invest, beleza? Estou aqui hoje mais uma vez para apresentar para vocês um novo EA que eu estou colocando à disposição para o pessoal do meu grupo, do canal Leio Invest. Mais uma vez, quem não me conhece, eu sou Alberto Lira, do canal Leio Invest. Desenvolvo alguns EAs focando análise técnica, né? Um dos meus principais robôs é o iBook Analyzer, focado em análise de book. E esse agora eu estou lançando um robô focando em arbitragem. Tá? Então, para quem não conhece, tem muita coisa na internet aí já, no YouTube, focando sobre arbitragem. O meu robô foca duas estratégias. Arbitragem por spread, tá? E arbitragem por ativos que andam em correlações separadas, né? Fazendo correlação expansiva e correlação, né, no caso, regressiva. O que seria esse tipo de correlação? Aqui no caso aqui, eu vou explicar pelo robô que já está rodando aqui, nessa conta demo. Eu estou rodando na janela do Inq20, né, em M1. Tá? Aqui ele já está fazendo algumas operações que eu deixei ele rodando para pessoal, vocês verem aí ele operando. Aqui paralelo eu coloquei duas janelas, uma de índice e outra de dólar. Por quê? O meu robô nesse momento está fazendo a arbitragem de dólar com o índice. Por quê? Por que eu gosto de usar esse tipo de ativo? Porque é o seguinte, o dólar e o índice procuram sempre. Deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar o ponto fixo para ficar fácil para me explicar para vocês. O ponto fixo, meu robô, ele procura as melhores posições com base como anda o dólar e o índice. Então, se vocês analisarem rapidamente, o índice aqui está andando o quê? Para baixo, tá? Aqui também ele está andando para baixo, né? Mas geralmente, na maioria das vezes, gente, o dólar e o índice andam em caminhos opostos. Então é nesse ponto que esse meu robô de arbitragem vai atuar. Quando no formato de arbitragem expansiva. O expansível seria o quê? Você pegar como é que eu falo? Um ativo em que ele vá para um lado e outro vá para o outro, que nem o caso aqui. Eu tenho, dentro do meu robô, eu tenho um indicador chamado e-arbitragem, né? Inclusive esse indicador eu consegui através de um amigo do próprio grupo, o Roberto, agradeço ele, que também está me ajudando, me ajuda também em algumas ideias que a gente desenvolveu esse robô. E o foco do robô é justamente isso, pegar a correlação desses dois ativos. Ou se você tiver outro ativo, eu uso o dólar e o índice porque geralmente é o que opera mais dólar e índice, tá? Mas vocês podem utilizar outro ativo que tenha no mesmo sentido. Então aqui, o que acontece no meu indicador aqui, ó? Aqui eu tenho o ativo, deixa eu diminuir essa setinha para não ficar tão grande. Aqui eu tenho o ativo A. Depois eu vou explicar o 7, tá, gente? O ativo A é o índice e o ativo B é o dólar. Então aqui está o ponto zero, tá? Então daqui para cima, tá vendo? Notem aqui os cruzamentos, esses tipos de cruzamentos, tá vendo? São os pontos chaves das entradas do robô, tá vendo? Aqui, tá? Então esses são os cruzamentos. Isso quer dizer o quê? Que nesses momentos aqui, cada um foi para um lado dentro do mercado. Um subiu, outro desceu, enfim. E paralelo a isso, eu também tenho dentro do robô alguns indicadores já consagrados dentro do meu EA, que é o IRSI, que me ajuda bastante nas filtragens. Então, eu tenho informações, né, que nem aqui, ó, eu tenho informação que o índice está sobrecomprado,
o dólar está sobrevendido. Então aqui são pontos interessantes de entrar, você entrar vendido no índice e comprado no dólar. Ou seja, você entra nos dois momentos em que você pode ganhar nos dois lados, ou um lado vai compensar o outro. Tá? Ou um lado vai compensar o outro. Então essa é a estratégia do robô. Tá, gente? Então, resumidamente, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Aqui eu tenho informações no robô com relação aos ativos que tem em operação. Então, aqui eu tenho informação do preço, o spread atual do ativo. Aqui eu tenho do ativo B, tá? Então, o ativo B, no caso, está configurado o dólar. Aqui está me mostrando informações de arbitragem. Aqui informa muito o que está acontecendo, tá? Então, aqui, dentro do contexto do indicador, está me informando que o sinal de arbitragem do A é maior do que o B. Realmente, o A está maior do que o B. Tá? Então, isso que vocês têm que entender. E aqui eu tenho alguns pontos interessantes com relação a alguns filtros, né? Então, eu tenho uma média, um indicador dentro do EA, que é a média móvel, já conhecida do meu robô, que eu gosto muito de filtrar tendência, e tem as informações do RSI. Tá? Então, aqui está neutro e está neutro aqui nessa situação. Por quê? É considerado neutro toda vez que ele estiver dentro desse quadro aqui, gente. Tá? Então, sempre que essa setinha aqui, ó, esse ponto, né, do indicador, estiver dentro desse quadro, isso é considerado uma zona neutra, porque ele pode tanto continuar subindo, quanto ele pode continuar descendo. Então, aqui é um famoso sinal de neutralidade do IRSI, tá bom? Caso alguém tenha alguma dúvida, dentro do grupo pode me chamar sobre o robô. Enfim, tem muita coisa interessante que esse robô fornece. Tá? Então aqui o que aconteceu? O robô já fez algumas operações, né? E aqui eu tenho informações de quantas ordens ele fez. Deixa eu pegar a setinha de novo. De quantas ordens ele já fez. Tá? Aqui, dentro do ativo A, quanto ele já ganhou, e dentro do ativo B, quanto ele já ganhou. Aqui eu já tenho a informação que ele mais ganhou no dólar mais ganhou no dólar do que no índice. Tá? O A é o índice e o B é o dólar. Você pode configurar o inverso, enfim. Tá? E aqui eu tenho informações de lucro, perdas, né, resumo da semana, do mês e o que já ganhou durante o dia. Tá? Esse painel financeiro já é comum já no meu robô do Book Analyze. Tá? Não tem muito segredo aqui. Tá? Coisas que tem aqui dentro do robô ele entra, quais são as situações que o robô vai entrar? Quando estiver essa linha, né? Quando o indicador A estiver acima dessa linha, estiver a linha abaixo, ele vai fazer o quê? Aqui ele vai comprar e aqui ele vai vender. Tá? Só que, lógico, ele vai entrar em que situações? Aqui ele não entrou, porque tem alguns filtros que nesse meu set que está configurado, que fez com que ele não entrasse. Então, tem várias. Se você não colocar informação nenhuma, ele vai. Nenhum filtro no set, ele vai entrar. Assim que ele entra para cima aqui, ele já começa a comprar e compra e vende um. E compra um e vende o outro. Tá? Só que existe um balanceamento, tá, gente? Então, só para vocês entenderem como é que funciona. Aqui eu estou operando o quê? Quando ele compra ou vende do índice, são dois contratos. E o dólar é um contrato. Porque para balancear, né, o ganho e a perda entre um e o outro. Tá? Não adianta você colocar um por um, porque o peso de pontos é diferente no dólar e no índice. Tá? Então, é sempre bom você balancear os seus ativos. A não ser que você use ativos iguais que têm o mesmo peso. Né? Esse aqui é o formato de setup, que nem eu falei, de forma expansiva, né? Arbitragem expansiva. Mas tem a arbitragem que é formada por spread.
Então, por spread, você pode usar o mesmo ativo. Muito comum é usar o índice mini com o índice cheio, porque existe uma variação de spread entre os dois, geralmente. Então, nesse ponto é onde que você pode ganhar um troco. Porém, vale a ressalva. Esse tipo de arbitragem por spread tem que se tomar muito cuidado, porque são pontos curtos que você pega, tá? E nem sempre você vai conseguir um bom resultado por conta da velocidade do seu processamento com a corretora. Aqui, ó, o robô fez o quê? Ó? Fez uma compra do índice. Aqui, ó, deixa eu dar uma pausinha aqui. Fez uma compra do índice de 2 contratos, está ganhando R$ 24, tá? E fez uma venda do dólar. Um contrato, por enquanto não está ganhando. Então, por que eu coloquei os dois aqui, essas duas janelinhas aqui do lado? Justamente para monitorar, para vocês verem onde que ele entra e onde ele sai, tá? Então aqui ele entrou. Qual é a meta que eu coloquei no setup para ganhar para cada trade? R$ 50, tá? Eu poderia ter colocado uma meta também de perda, mas eu coloquei só para fazer, ou seja, se ele ganhar R$ 50, ele fecha as duas operações, tá? Uma provavelmente pode estar ganhando, outra pode estar perdendo, mas a somatória é buscar R$ 50, tá? Então vamos ver aqui o que acontece, se ele já fecha essa operação aqui, rapidamente, só para vocês verem, tá? Então ele está operando. Geralmente os trades são rápidos, tá, gente? Isso aqui pela manhã geralmente roda bem legal. Aqui, ó. Então aqui o que está acontecendo? O índice. Agora não, agora ele já fechou aquela operação. Ele já fechou aquela operação, já entrou em outra, ele está fazendo venda e venda. Quando acontece venda, venda e compra, gente. Venda e venda quando os dois sinais dos indicadores, venda, venda se estiver abaixo e compra quando os dois estiverem acima. Claro que se tiver filtros que ajudem aí a tal informação. Aqui, ó, 50, 55, ou seja, como ainda não bateu por causa do spread, ele não fechou. Fechou a operação. Pronto, fechou a operação e já fez R$ 213. Tá vendo? Olha lá, já entrou de novo porque já deu momento na mesma situação, ou seja, fez outra venda, tá? Outra coisa, gente, se vocês não sentem confiança de repente no trade, né, eu procuro deixar fluir o robô, tá? Mas tem muita gente que acaba tendo aquele momento psicológico. Então, a partir do momento que qualquer situação, se vocês querem fechar a operação, é só apertar o F de fechar trade, tá? Então, se eu clicar aqui no F, ó, vou apertar o F. Fechei o trade. Tá vendo? Parei o trade. Aí, se eu não quiser que eu opere mais, eu venho aqui, desabilito o robô por algo trade aqui, te coloco em off, ou seja, o robô vai continuar rodando aqui, mas sem poder operar. Vocês podem fazer isso, tá bom? Vou voltar a deixar rodando aqui de novo para vocês verem. Agora vamos ao setup. Vou mostrar o setup rapidamente, porque senão o vídeo fica muito extenso. Então aqui o que eu tenho aqui? Tempo gráfico das operações. Aqui eu estou operando em 1 minuto, mas vocês podem operar em outros minutos, né? Recomendo fazer alguns backtests. Esse daqui, gente, ao contrário de algumas pessoas no grupo que me falavam, mas meus robôs não fazem, o Book Analyze não faz backtest. Esse sim faz. Esse você pode fazer um backtest da melhor forma e achar o melhor setup possível, tá? Então aqui eu vou deixar, aqui está 1 minuto, mas você pode, como eu estou operando ele na janela corrente, se eu mudar para 5 ele vai ficar. Então isso é bom para você, essa opção aqui é mais para você, principalmente para backtest. Aqui tem o nome do robô, tal, número mágico, tá? Aqui tem o ativo A, quantidade de lote do ativo A, lote B, ativo B, quantidade de lote B. Tá? Então aqui se eu colocar 0, ele vai pegar o mínimo que o lote aceita, e se eu pegar 0 aqui, vai pegar o mínimo que o lote aceita do ativo B. Tá? Então aqui, como eu falei, estou operando com 2 e com 1 contrato. Tá?
Dígito dos ativos 0 a 5. Isso aqui, às vezes, se você está operando ações, às vezes vocês precisam. Aqui eu estou operando um índice porque ele trabalha com um dígito só após o número principal, geralmente. Então, mas às vezes você quer trabalhar com um ativo que são duas casas decimais, que é o caso de ações. Então você coloca 2 aqui. Tá? Bloquear múltiplas entradas por candle. No meu caso, eu bloqueio. Porque senão, o que acontece? Quando você fecha um trade, o robô começa a ficar enviando muitas ordens no mesmo trade, no mesmo candle, por exemplo. Então, para evitar que não fique aquele acúmulo de trade e evite também alguns tipos de loss, eu deixo como true. Fica a cargo de vocês, num backtest vocês acharem. A maioria dos meus backtests que eu fiz, ele se saiu melhor bloqueando. Tá? Modo de arbitragem. Aqui, como eu estou usando a arbitragem pelo indicador, que é esse caso, mas você poderia usar pelo distanciamento do spread, foi o que eu falei para vocês antes. Então, vocês podem trabalhar pelo indicador, né? Pelo indicador e arbitragem, ou pelo distanciamento do spread. Lembrando, se você trabalhar com distanciamento de spread, você não opera com os outros indicadores, IRSI e alguns outros que tenham dentro do robô. Ele trabalha exclusivamente focado no spread, no distanciamento do spread. Tá? Aí você pode trabalhar na, na, no distanciamento de spread na mesma forma aqui. Qual que é a estratégia das entradas? Expansiva, né? Ativos com a tendência contrária, que aqui é o caso do dólar com índice, mas você poderia usar regressiva, ativos com tendências de união. Isso é bom, isso é muito usado no spread, no deslizamento do spread. Quando você pega um ativo que nem o índice mini com o índice cheio, existe um spread, só que esse spread tende a diminuir. Então você procura pegar quando eles estão distanciando, para com que eles se converjam para o mesmo ponto. Então essa é a chamada arbitragem regressiva, tá? Aqui no caso aqui, distanciamento dos spreads, né? Então isso aqui é para quem vai trabalhar com a estratégia de distanciamento de spreads. Então você pode calcular como calcular os spreads ativos pelo fechamento do preço, pelo fechamento de preço ou pelo preço ASC no ativo A e bid no ativo B. Tá? Então você pode usar essas duas formas. Eu geralmente uso fechamento de preço. Aqui o distanciamento do spread. Então você procura ver o spread monitorando quanto você acha que ele vai ficar o distanciamento. Quando ele atingir isso para cima, ele vai entrar. Tá? Então essa é a lógica do spread. No caso do índice com índice cheio, geralmente o spread varia de 20 a 25, essa numeração. Tá? 15 também funciona, mas geralmente vai funcionar no modo 15 a 25. Tá? Aqui é o caso do trade, né? Então, take profit de ganho, isso é no trade. Tá? Então é aquele caso aqui que eu coloquei, quanto que eu quero que ele ganhe quando ele entrar na operação. Aqui é R$50. Tá? Eu posso converter esse valor com um take profit físico. Porque aqui acontece, se eu colocar true, ele vai me colocar um take profit na entrada. Eu vou até ver se eu coloco aqui para vocês verem, quando ele entrar. O que acontece? Você vai converter os R$50 do índice num take profit, do ponto que ele entrar até o ponto que ele tem que sair, R$50, e do dólar a mesma coisa. Tá? Isso ajuda em algumas situações, mas às vezes pode atrapalhar, tá? Porque às vezes ele alcança o take profit de um, né? E às vezes você está numa operação muito negativa na outra, e às vezes por causa que ele alcança o take profit de um, ele já encerra, ou seja, o robô nunca vai ficar operando com ordem órfã, né? Tanto é que às vezes, se vocês observarem aqui na aba Expert, vai ter uma informação que pode acontecer, uma informação que ele mostra para vocês
ordem fechada porque detectou uma ordem órfã. Eu não lembro agora a mensagem exatamente que eu tinha configurado, mas é mais ou menos isso. Então, ele nunca vai ficar operando com um ativo somente. Então, sempre vai ter duas ordens rodando. Uma compra, uma venda, ou duas compras, duas vendas. Se uma fechar, automaticamente fecha a outra. Tá? Vamos lá. Então, eu coloquei aqui, o stop loss é a mesma situação. Eu posso colocar um stop loss de perda, tá? Com um take profit também. Tá? Aqui, fecha trade imediato quando ambos os ativos estão ganhando. Isso aqui é legal que às vezes, vamos supor, se você entrou no trade e os dois já estão ganhando, ele já vai fechar o trade. Então você pode estar ganhando R$5, R$2, R$10, dependendo do impulso que der a entrada, você já pode estar ganhando. Então, de repente você viu que entrou, o robô viu que os dois entraram e estão ganhando, ele já fecha o trade. Ou seja, dinheiro bom, dinheiro no bolso. Então, você pode usar essa estratégia. Uma coisa legal que a gente colocou, segundos de redução de 50% dos alvos take profit stop loss. O que seria isso? Aqui é 60 segundos. Então, o que acontece? Você entrou num trade, o robô está lá operando, no caso aqui eu coloquei R$50. Passou um minuto, ele vai reduzir esse take profit meu, esse take profit de ganho, em 50%, ou seja, 25%. Ou seja, em vez de ele buscar, porque o trade já passou de um minuto, porque a lógica aqui é você não demorar muito num trade. Então, se você conseguir num minuto 50, show, legal, conseguiu, ganhou. Mas se você não conseguir, ele já reduz isso para 50%. Então, ele vai buscar 25, no caso aqui, R$25 de ganho na operação. Tá? Isso evita que você fique muito preso muito tempo no trade. Então, ajuda bastante. Também o alvo também não fica muito longe. Tá? O slippage, que é o desvio, eu deixo 5, aí vocês podem variar, que aquelas escorregadas que às vezes podem acontecer dentro do trade. Tá? Aqui eu tenho informações de horários, então padrão já dos meus robôs, então o que eu coloquei no caso do day trade do dólar e do índice das 9h10 eu coloquei até às 17h30, fechamento total das operações às 17h45. Tá? Esse é um robô para day trade, tá, gente? Não é para swing trade. Aqui, limite de ganhos e perdas diárias, né? No caso aqui eu posso definir quanto que eu quero ganhar no dia, quanto que eu quero perder no dia. Aqui eu tenho uma informação que eu coloquei, que inclusive já vai estar na nova versão do Book Analyze, provavelmente, que é o número de operações do dia, né? 0 para ilimitado. Ou seja, eu quero fazer 50 trades no dia, seja ele ganhando ou perdendo. Então, chegou nos 50 trades, ele vai encerrar e acabou. Tá? Eu quero operar um trade só no dia e vou ver. Vamos supor, você quer colocar o robô para operar, vou operar um trade só, para ver o que acontece. Você coloca um trade, beleza, ele não vai entrar mais. Tá? Aqui eu tenho as outras informações, né, que eu tenho aqui. Agora, a cereja do bolo com relação aos indicadores técnicos. Isso, que nem eu falei, os indicadores técnicos estão voltados para a estratégia do modo de arbitragem. Então, no caso aqui, pelo indicador, tá? Então, se você está usando esse tipo de modo de arbitragem usando o indicador, você vai poder filtrar por essas informações dos indicadores técnicos. Os indicadores técnicos, que é o próprio indicador, o e-arbitragem, que é esse aqui. Então, aqui eu tenho que mostrar, sim, eu quero que mostre. Mas eu poderia deixar a tela sem ele, né, para ficar uma tela, um espaçamento maior, mas eu gosto de deixar. Então, true. Aqui, reverse ativo A e reverse ativo B, eu deixo como falso, porque você poderia fazer reversão, ou seja, aqui na realidade, o que é o reverse? Você vai pegar o azul e vai inverter as posições, ou seja, é aquela situação que você quer fazer o inverso das operações. Tá? Não recomendo muito, mas tá aí opcional. Período de média TR, eu coloquei 100, é um padrão até do indicador, que se comporta muito bem, mas também fica a cargo de cada um operar do jeito que achar um coeficiente melhor. Período da média móvel lenta e período da média móvel rápida, 21 e 9. Isso aqui é bom para o M1, talvez para M3, M5, enfim, conforme vocês vão operando. Talvez num backtest vocês acham o melhor ponto, tá? Então,
dentro desse, eu uso esse para M1 essas informações, mas também eu já testei em M3, também funcionou bem, e em M5 até que funciona legal, mas M3 e M1 funcionou legal 21,9. Aqui, fechar trade ativo caso no sinal de indecisão. Aqui está setado como falso. O que seria a indecisão, pessoal? A indecisão é justamente quando acontece quando os dois ativos estão acima ou estão abaixo. Então você vai ver aqui em cima, nessa parte aqui, vocês vão ver sempre nessa parte aqui, ó, o status do sinal de arbitragem. Aqui não está em decisão, aqui ele está posicionado mostrando que o dólar está em tendência de subida, né, está acima, né, correlacionado ao dólar, né, e ao contrário, justamente o dólar. Tá? Então aqui vai estar a informação. Aqui não está em indecisão, porque os dois, aqui seria um sinal de indecisão. Esse pedacinho aqui, ó, seria um sinal de indecisão. Então sempre que estiverem fora dos padrões, aqui, ó, um sinal de indecisão, tá vendo? Vocês vão ter essa informação. Então aqui, por que eu coloquei essa informação aqui? Que às vezes vamos supor, você está comprado e vendido nessa situação, num trade, e os dois indicadores caíram para baixo, ou seja, indicou que o sinal está indeciso do mercado, ou seja, tanto pode subir quanto descer, enfim. Você pode fazer com que o robô feche a operação, tá? Nem sempre você acaba podendo ter ganho, mas você pode filtrar esse tipo de informação. Aqui, abrir ordens paralelas, compra mais compra, ou seja, compra e compra ou venda e venda na indecisão, ou seja, é aquela situação que aconteceu quando logo eu comecei a mostrar para vocês, tá? Com relação à indecisão, ou seja, ele pode fazer entradas de compra e venda e venda, tá? Período da média móvel, né? Então, média já comum, que eu já uso, a 67, mas vocês podem usar uma outra. Aqui tá, que tem uma opção também que eu coloquei, que é usar a média móvel como referência de stop loss na operação, tá? Porque se vocês verem, eu não coloquei stop loss no meu trade aqui, tá? Não coloquei stop loss. Então, por quê? Uma operação geralmente vai compensar a outra. Então, muitas vezes dos casos, vai ser muito difícil você tomar loss, mas pode ocorrer loss sim, gente. Principalmente se o trade demorar muito na operação. Tá? Você pode ter um rebaixamento considerável, então você tem que tomar cuidado. Então, testem com stop loss nas operações. Se for, você pode usar stop loss aqui, né? No caso aqui na perda pelo trade, mas também você pode usar pela média móvel. Então, ou seja, ele entrou na operação comprado, vamos supor, ele entrou vendido aqui no índice, ele vai colocar o stop aqui. Ele entrou vendido aqui no dólar, ele vai colocar o stop aqui. Tá? Então, sempre ou seja, quem chegar no stop primeiro, ele fecha a outra. Então, você pode estar ganhando ou pode estar perdendo. Tá? Então, fica claro isso para vocês entenderem. Por isso que é sempre bom, façam um backtest, testem com várias alternativas para vocês não terem surpresas na hora de operar o robô. Tá? E o famoso IRSI, né, que é o IFR, que mostra a força dos preços. Né? Então aqui, filtrar entradas sobrecomprado vende e sobrevendido compra. O que seria isso? Para evitar que às vezes, qual que é a ideia aqui? Vamos supor que aqui ele vai entrar em compra e venda, tá? Nessa situação aqui, compra aqui e venda aqui. Porém, um dos indicadores está mostrando que está sobrecomprado ou sobrevendido. Vamos supor que nem aqui o índice. Se ele chegar aqui, ele está sobrevendido. Agora, aí o que acontece? Por que eu habilito lá? Qual é a lógica de eu entrar vendido se ele já está sobrevendido? Entendeu? Então, a chance de eu tomar calor, de eu entrar numa venda aqui, é muito maior do que se eu entrar aqui. Entendeu? Então, eu posso filtrar essa entrada para evitar um calor. Olha, o robô entrou na operação. Ó. Lembra que eu coloquei o Take Profit? Olha lá, ele colocou um Take Profit. Então, aqui, ó, R$50. Deixa eu entrar aqui, ó, R$50.
R$ 50, quanto que dá em pontos aqui? Deu 125 pontos. Eu estou operando em 2 contratos, tá? E aqui é a mesma coisa no dólar. Quantos pontos ele colocou aqui? Por dólar, rapidamente. Vamos no dólar, mais ou menos rápido aqui. Colocou 5.163 pontos. Que é 5 mil, seria, no caso, para um contrato, seria R$ 50, tá? Então, aqui acontece, aqui, ó. Vamos supor aqui que quem chegar primeiro, se esse aqui chegar primeiro, né? Se esse aqui chegar primeiro, ele já vai fechar a operação. Tá vendo? Vamos ver se acontece dele fechar a operação pelo dólar. O índice está perdendo, tá? O índice está perdendo. Aqui eu entrei venda, porque na hora que ele entrou nessa operação, provavelmente o índice estava abaixo do marco zero. Então, por isso que ele entrou. Tá? Eu vou tentar ir adiantando aqui para a gente não perder muito tempo e o vídeo não passar mais do que 30 minutos. Tá passando um pouquinho. Só finalizando aqui, no RSI, entrada somente nas extremidades. O que seriam as extremidades? É sempre quando ele estiver, ou seja, ele vai entrar vendido quando estiver somente aqui em cima e vai entrar somente comprado quando estiver aqui abaixo. Tá? Então, aqui em cima, ela fechou a operação. Essa operação, tá vendo? Ele fechou pelo dólar. O índice provavelmente ou seja, eu ganhei 40 no dólar e perdi 12 no índice. Então aqui deu 32, não, 38, né? Não, 38, 28 reais, tá, nessa operação, tá? Vamos lá, rapidinho. Possibilidade de entradas na reversão contrária. O que seria isso? Quando você está operando em tendências, às vezes pode acontecer dos sinais estar ao contrário, que nem aqui. O índice tende a entrar comprado e o dólar entrar vendido. Porém, às vezes os sinais aqui dos indicadores do RSI podem estar ao contrário. Pode estar sinalizando venda e compra. Então, aí o robô pode aproveitar esse momento que os dois indicadores de ambos os sinais estejam invertidos, para tentar ganhar um troco em cima dessa operação. Tá? Então, para isso serve essa informação, essa opção no 7. E o período, né? Período 5, margem superior 70 e 30, que seriam as margens aqui de 70 e 30, tá? Você pode ajustar, de repente você queira. Enfim, acho que era isso, gente, que eu queria mostrar para vocês, de uma forma muito resumida, né? Tentar fazer o máximo de resumo para o vídeo não ficar muito extenso. Se sentiram dúvida, voltem o vídeo em algum ponto do que vocês tiveram dúvidas sobre o robô, né? É um robô de risco, tá, gente? Assim, eu sempre falo, a arbitragem é sempre um robô que envolve muito risco, porque você está operando parelhado com outro ativo, então dependendo muito da volatilidade. Então, é um robô que dá ganho, porém pode dar perda também. Então, sempre tenham isso em mente, tá? Aqui eu procuro ser o mais, como que eu posso dizer, mais claro possível para que vocês não tenham nenhuma surpresa com nenhum robô meu. Tá? Eu deixo sempre bem claro isso. Tá certo, pessoal? Se quem assistiu até agora gostou desse vídeo, eu gostaria muito que desse seu like, né, de gostei, o joinha. Se não é inscrito nesse canal, se inscrevam. Participe do meu grupo do Telegram, onde vai estar aqui abaixo o link de como participar. Esse robô ainda não está à venda, ele vai estar, hoje eu estou no dia 11 de agosto, a previsão é de que eu coloque ele comercialmente a partir da próxima semana. Então essa semana vai ser uma semana que vai ficar livre para usarem, testarem, fazer tudo o que precisarem, e na próxima semana ele começa a ser oferecido de forma comercial, tá? Então, lembrando, eu tenho um outro robô, que é o Book Analyze, então também recomendo quem já só entrou já direto nesse vídeo, tem um outro robô focado em análise de book dentro do meu
do meu grupo aí, do meu canal. Assistam quem não assistiu ainda. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem à vontade de me perguntar dentro do grupo para mim, o que tiver dúvida. Beleza? Muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.